Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisélia e essa é a nossa aula 4, tá? Vamos lá? Então a gente começa vendo se tá tudo material, se tá tudo certo. Hoje, além do material, né, de toda a aula, o caderno, o lápis, a borracha e o lápis de cor, eu vou querer também uma folha, tá? Nós vamos usar uma folha, tá bom? Então vê se tá tudo certo, providencia a folha, tá? Daí, aí na sequência, você vai anotar aquelas informações importantes da aula, né? Que é a data de hoje, o número da aula e o título da aula. Que é nessa tela aqui, né? Aula 4, o tempo e a história. Tá bom? Vamos lá, então? Então, vou deixar aqui pra vocês se organizarem. Nós já voltamos. Pronto, tá tudo certo, tá tudo bem organizado, então vamos lá. Então lembrando que nós fazemos, né, quando começamos a aula com a revisão, nós nesse início de aula estamos falando sobre a ciência, a história, né, o que é história e tudo, como se produz conhecimento através da história. Que nós estudamos história para conseguir agir no nosso dia a dia, na forma da nossa convivência com as pessoas. A história ela pode ajudar muito, né, na hora de votar, porque eu tenho outras informações de outros momentos para me ajudar a agir, né? O cientista da história, o historiador, ele estuda outros tempos, né, através das fontes históricas, né? Estuda o que os seres humanos fizeram em outros tempos e lugares através das fontes históricas. Nós vimos que tem várias formas de estudar certos acontecimentos. O cientista estuda através de métodos científicos, que acontece através de vários passos que nós vimos naquela animação, né? De onde viemos, que ela foi feita lá pela USP. E trouxe também vários exemplos de fontes históricas, né? Nós vimos que pode ser mapas, fotos, vestimentas, adornos, ferramentas, pinturas, esculturas, objetos e muitos outros que nós vamos ver ao longo de nossas aulas. Então, a aula de história também ela acontece através da análise de fontes históricas. Vocês não são historiadores, mas você também vai seguir o método do cientista, né, da história para estudar o passado, né? Então, nós também nas nossas aulas vamos analisar as fontes históricas. E nós vimos também que pode estudar a sua história, né? Nossas aulas, nós podemos estudar a sua história através de alguns materiais que eu sugeri para vocês. E pedir para vocês trazerem nessa aula uma dessas fontes históricas, que pode para estudar a sua história. Certo? Trouxeram? Tá tudo certo aí? Então, se você não trouxe, se você não lembrou, vou dar mais um minutinho para você ir lá procurar aquele guardado, né? Que pode servir para estudar a sua história, tá bom? Então, um minutinho para você organizar esse material.
outra informação importante, de posse desse, né, desse material, tem outra informação importante sobre as fontes históricas, que é o seguinte: eu tenho que sempre estudar esse documento para saber se ele é verdadeiro ou não, quem fez esse documento, essa fonte histórica, né, quem é o artista, quem que é o cinegrafista, o que ele pensa, qual o objetivo dele ter feito esse material, e porque geralmente determinadas fontes eles foram produzidas para transmitir determinadas histórias, né? Então, um filme, uma animação, como nós assistimos a aula passada, uma pintura, ele tem um objetivo, ele quer passar certas mensagens. Então, provavelmente, o que esse artista, esse cinegrafista, o que ele quis passar, né? Que imagem, provavelmente, ele quis transmitir, tá? Com essa produção. E e se é um documento, tem que ver se realmente existiu essa instituição, né, que ano foi feito. Então, a gente tem que tentar. Então, em primeira, nós começamos sempre extraindo desse documento, dessa fonte histórica, algumas informações, tá bom? Então, você vai pegar a sua fonte histórica e vai analisar essas informações que eu tô pedindo aqui. E né, o título, a data, o autor, se aparece o país, mais alguma informação que você colocar, e a descrição. Então, sempre, muitas vezes nas minhas aulas, eu vou dar um tempinho para você descrever. O que é descrever? Você vai olhar para esse documento que você tem, essa foto e tal, e vai dizer o que é. Então, a fonte histórica é um registro de nascimento que foi produzido no ano tal, em tal cidade. Tá? Vai descrever o que esse documento, tá bom? Então, vou deixar um tempo para vocês anotarem essas informações aqui. Copia e daí preenche para nós.
Pronto, conseguiram, né, fazer esse estudo, né, dessa atividade, dessa fonte, né, dessa fonte histórica. Agora nós vamos para um outro conceito que é bem importante para os estudos históricos. Aliás, é um dos conceitos mais importantes para a gente estudar história, que é a questão do tempo, né? Então a história não trabalha com tempo, né? Estudamos também o que as pessoas fizeram no passado, no presente, e que talvez elas possam fazer lá no futuro. Então nós trabalhamos com o tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. Para começar esse assunto, eu trouxe para vocês essa obra literária aqui do Ivo Minkovicius, tá? O título dela é O Tempo. Então eu vou ler para vocês, depois nós vamos conversar sobre ela e analisar, refletir um pouco sobre o tempo, tá bom? Vamos lá? Então ele começa assim: o tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar um relógio e olhar. Mas isso não é o tempo, é só o tempo a passar. O tempo passa o tempo todo, passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar. O tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora, é o tempo presente. E a gente nem sente. O tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança. O tempo que uma lembrança durar é o tempo
que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho, que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você se lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu, o tempo passou e tudo continuou. O tempo não para. 1 minuto, nem 1 segundo. É assim que acontece no mundo. Tá? Então, o Ivo Minkovicius faz uma brincadeira aqui com a questão do tempo, né? E a gente vai fazer uma reflexão em cima disso. Conheci esse texto? Quero saber, ele fala em algum momento ali que o tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O que será que ele quis dizer com isso? Que o tempo foge sem parar, não dá para pegar ele. O que vocês entendem por essa frase? Será que eu acho que ele quer dizer que o tempo não para, né? Não para nunca, ele está sempre passando e a gente não consegue parar, não consegue, né? Concorda comigo? Vocês concordam com essa frase que o tempo nunca para? Quem aí acha que o tempo para, por exemplo? Aí vai ter que me explicar ainda, tá? Então, muitas pessoas concordam que o tempo não para. E assim, e como que a gente atesta isso? Como que a gente vai confirmar que o tempo está sempre passando? Existem várias maneiras de sentir a passagem do tempo, tá? Existem várias maneiras de sentir, de medir essa passagem do tempo. Então, vamos falar de 3 formas aqui. Tem o tempo da natureza, tem outro tempo que nós chamamos de tempo cronológico e o tempo histórico. Então, aqui também, alguns pesquisadores que, para entender melhor a questão do tempo, eles dividiram dessa forma, tá? Então, uma dessas formas é o tempo da natureza, certo? Então, assim, vamos lá, vocês vão me ajudar aqui. Como você consegue perceber que o tempo está passando, mesmo sem você ter um relógio, mesmo sem ter nenhum instrumento, nem celular, lugar nenhum. Você não tem onde olhar as horas, mas você consegue perceber que o tempo está passando? Sim ou não? Percebemos, né? Então, por alguns fenômenos da natureza. Então, tem vários fenômenos na natureza, vários acontecimentos na natureza que indicam, mesmo que eu não queira, mesmo que eu me distraí fazendo outras coisas, eu vou me dar conta de repente, nossa, como o tempo passou, nossa, vou perceber, mesmo que eu não queira. Fenômenos da natureza. Que fenômenos são esses? Quem quer dar um palpite? Que fenômenos da natureza me dizem que o tempo passou, que o tempo está passando? Então, pensa um pouco lá. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer algumas respostas para vocês. Um desses é o crescimento das plantas, né? Então, como eu sei que o tempo passou, então, né, plantei lá a sementinha e mesmo que eu me distraia, vou fazer outra coisa da vida lá, saí de viagem, por exemplo, voltei e a planta cresceu, estava grande. Ou era, né, virou uma árvore. Nossa, mas já está desse tamanho, né? Assim, quando a gente se distrai, voltou na casa do lado da tia e aquela árvore tá grande. Nossa, mas já está desse tamanho. E aí vem aquela... né? A admiração, nossa, como o tempo passou, né? De outra forma, o crescimento dos animais. Então, eu trouxe aqui, inclusive, a minha cachorrinha, tá? Essa é a Cuca, é a minha cachorra. Na primeira imagem ali, ela era bebezinha ainda, tá? E a segunda imagem, ela hoje. Tá bom? Então, de repente, quem conheceu ela pequenininha, volta hoje e fala, nossa, essa é a Cuca, né? Como cresceu? Então, aí você se dá conta, nossa, como passou o tempo. Outra forma de eu atestar, de eu sentir que o tempo passou, é a passagem dos dias e das noites, né? A passagem do dia. Então, eu me distraio aqui no trabalho, quando eu vejo, nossa, já tá noite. Aí, de novo, eu me dou conta que o tempo passou. As mudanças das estações do ano. O que é a estação do ano? Lembram? Quais são as estações do ano? Quem sabe me dizer? Nós temos o verão. Depois do verão veio outono, né? Depois do outono, inverno, primavera e depois o verão de novo, né? Então, são essas... dependendo da época do ano, ela está mais frio ou mais calor, acontece algumas coisas com as plantas, não é isso? Então, tem a estação do ano que é melhor para colheita, tem a estação que é melhor para plantar, para semear, tá bom? Então, eu coloquei umas imagens ali com algumas estações do ano ali, que lembra algumas estações. Então, primavera, verão, o outono e o inverno. Então, aqui em alguns lugares
Essas estações do ano apresentam essas características, tá bom? Então a gente vê que tá passando, que tá acabando determinada estação, porque já começa a esfriar, começa as árvores, por exemplo, dependendo da estação, perder as folhas, perder. Então a gente se dá conta, nossa, já começou a esfriar, já tá acabando o verão, nossa, já tá chegando o inverno, nossa, já tá. Então a estação do ano me indica, nossa, que o ano passou, tá bom? Então, como eu falei, nós vimos agora o tempo da natureza, aquele tempo que o homem, que os seres humanos não têm controle, ele vai passar, eu vou perceber essa passagem mais cedo ou mais tarde, mesmo que eu não queira, vai acabar passando, certo? Então é lá da natureza que o homem não tem controle. Os primeiros seres humanos, eles precisavam começar a sentir necessidade de contar o tempo. Quanto tempo falta para ficar à noite? Né? Porque os primeiros seres humanos, lá, o chamado homem da caverna, por exemplo, ele na selva era muito perigoso. Então ele precisava saber quanto tempo ele tinha para chegar no abrigo, quanto tempo, depois que se descobriu a agricultura, quanto tempo para semear, quanto tempo, qual é o melhor tempo para colher. Então ele sentiu a necessidade de contar esse tempo, de ter algum controle, né, sobre a passagem do tempo. Então ele inventou mesmo, né? Os seres humanos inventaram formas de contar o tempo. Então esse tempo inventado pelos seres humanos é o tempo cronológico, tá? Quais as formas que eu tenho de contar o tempo? Bom, tem uma passagem ali da história que eu li pra vocês que diz assim: o tempo dá pra contar, é só pegar um relógio e olhar. Então sim, o relógio é uma das formas de contar o tempo, foi uma das formas que os seres humanos criaram para contar o tempo. Que outras formas nós temos de contar o tempo? Que outras formas do tempo cronológico? Então essas divisões, dias, horas, meses, são o tempo cronológico, foram os seres humanos que criaram. E depois eles criaram, então eles dividiram o tempo, né? Dias, como eu falei, as horas. E depois criaram instrumentos para medir esse tempo. Como é que a gente faz para medir o tempo? Eu já falei. Uma das formas ali é os relógios, né? Os relógios contam que tempo? As horas, né? E os calendários. Então, a passagem dos dias são os calendários. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de instrumentos de medir o tempo, né? De medir o tempo cronológico. Então, aqui, alguns exemplos de relógios. Esse segundo ali, o maior, vocês já viram? Viu que tem uns números diferentes? Quem conhece esse número que aparece ali? Ali são os algarismos romanos, né? Então tem outros algarismos além do que nós usamos. Um deles é esse aqui, ó, os algarismos romanos. Quem consegue ler, já sabe ler a hora? Nesse relógio maior com o algarismo romano. Ali é quase meio-dia, né? É 11h58, mais ou menos, certo? Tá bom? Então, só uma curiosidade para você saber, tem alguns relógios que tem esses algarismos. Só para vocês já viram, né? Com certeza você já deve ter visto. Mas em outros momentos da história, nós tivemos outras formas de relógio. Então, antes de chegar nos relógios que nós temos hoje, houveram outras formas. Os seres humanos inventaram outras formas. Uma dessas formas foi essa aqui que vocês estão vendo. Quem conhece esse relógio que aparece ali, esse medidor de tempo ali? Esse é a ampulheta, certo? A ampulheta, ela tem ali dentro, na imagem ali, tem, aqui nós temos a areia, e a areia, ela passa de um compartimento para outro. O tempo é medido pela essa passagem da areia de um compartimento para o outro. Um dos primeiros relógios também que surgiram é esse que aparece na imagem ali. Quem sabe o nome desse relógio que aparece? Esse é a clepsidra. Clepsidra é um relógio de água, tá bom? Então era basicamente duas vasilhas, né? E a água passava de um compartimento, de uma vasilha, né? De uma tigela para outra. E dentro tem um marcador, conforme a água ia passando pro compartimento inferior ali, dá para contar o tempo dentro dessa vasilha, tá? Então é a segunda imagem. Então é a clepsidra. Só, né, uma curiosidade para vocês. E outro relógio também, que foi um dos primeiros, é o relógio. Ele dependia do sol para
para saber que horas eram, para saber que momento do dia estava e principalmente quanto tempo falta para ficar noite, né? Até por uma questão de segurança. Certo? Então, esse é o relógio de sol. Em alguns lugares, tem algumas praças, em Curitiba tem alguns lugares que tem relógio de sol também, assim, mas hoje em dia é mais por curiosidade, até para decoração, né? Para preservar, né, esse instrumento. Então, esse é o tempo cronológico, tá? O tempo cronológico os seres humanos criaram. Que instrumento nós temos para contar a passagem dos dias e das noites? Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? 2 exemplos. Aqui são os calendários, tá bom? O primeiro que aparece, que esse colorido ali, é um calendário dos maias. Aí o nosso autor, ele diz assim: o tempo vai para algum lugar, o tempo vai para o passado. Então, ele nos diz assim, ó: o tempo tem lugar no passado, seu nome é lembrança, todo mundo tem, até criança. E aí, então, vocês têm lembranças? Quem aí tem lembrança? E quais as primeiras lembranças que você tem na tua história, na tua vida? Tá? Então, essas lembranças, elas estão no passado, né? Tudo que passou, elas ficam na nossa memória, tá? Então, eu vou querer que você desenhe alguma dessas lembranças que você tem, tá bom? Então, eu vou deixar um tempinho para você desenhar as suas lembranças.
então lá frisando que as lembranças fazem parte do passado, né? Quando você ainda era bebezinho, quando você era muito menor do que você era hoje, você estava na educação infantil, tudo isso faz parte do passado, tá bom? Bom, aqui o autor continua assim, tem um trecho que ele diz assim no livro: o tempo da gente é agora, é o tempo presente, e a gente nem sente, tá? Então o tempo da gente é o agora é o presente, tá bom? Então eu vou pedir que você desenhe alguma coisa do agora, do tempo presente, que você está fazendo, tá? Vou deixar lá pra vocês um tempo.
aí, desenhou você no tempo presente? Então, e o tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. Né? Então, tudo que nós estamos vivendo hoje vai virar passado. Então, lá no futuro, você vai lembrar, vai virar as suas lembranças. Né? Então, provavelmente você vai lembrar que você fez esse ano, né, da tua história através de videoaulas. E quem sabe, né, sejam lembranças que para muitos vai marcar, né? Vai ficar marcado para sempre, né? E o tempo futuro será quando, né, quando você crescer. Eu quero saber como você se imagina no futuro. E quero que você registre isso com desenhos. Como você imagina? Então, você será muito maior, né, do que você é hoje. Estará estudando, né, outros anos da escola, ou já terá terminado a faculdade, alguma coisa assim. Como você se imagina no futuro, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Já desenhou no futuro? Tá, então você desenha lá, você no passado, o presente e o futuro, né? Os 3 tempos, as 3 dimensões do tempo que a história trabalha, tá bom? E tem outra forma de tempo que é o tempo histórico, que é o tempo dos acontecimentos, certo? Que nós vamos estudar aqui. Tá? Criança, então por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau pra vocês.